Dando continuidade a uma conversa que nós estamos tendo aqui, eu e o doutor Alan César, sobre os vícios das atividades espartanas, né? São muitos, mas nós estamos tentando equacionar, né? Equacionar alguns. Então vamos falar agora sobre os militares que foram despejados, né? Eu digo assim, né? Dispensados, mandados embora, os que eram de carreira. E aí, meu amigo? Bom, como é que a gente começa isso aí, esse rolo? Bem, galera, olha só. Aos que não me conhecem, eu sou o Dr. Alan César, advogado, especialista em Direito Constitucional e Administrativo Militar, atuando há aproximadamente 20 anos em justiças federais por toda a nação. E vibro muito com isso. Gosto sempre de frisar esse negócio. Vibro, adoro, sou fã, apaixonado pela atuação nas justiças federais, que elevam o nome da nação, graças à capacidade técnica dos magistrados com respeito aos demais. Inclusive os advogados da União, extremamente competentes. Mas vamos lá. Temporário. Temporário remonta a tempo. Sim. Significa dizer que aquela pessoa ela vai passar um tempo. Eu costumo explicar que o tempo de serviço da coisa militar, ele sempre foi perene. Os estatutos militares fala que o militar tem direito à estabilidade depois de 10 anos. 10 anos. No passado recente, até no passado recente, nós tínhamos militares que ingressavam na coisa pública, na coisa espartana, em tenra idade, como recruta, que é o conscrito. Sim. Aí eram promovidos a soldados de segunda classe, depois primeira classe, depois cabo. Passavam toda uma vida na condição do cabo. E muitos deles hoje são terceiros sargentos já na reserva do quadro especial. E eu costumo lembrar que, não sei como é que, eu sempre comentava, como é que esses homens conseguem passar tantos anos sem promoção, que eu ficava esperando, você vai ser promovido quando? Aí um outro dizia, não, vai demorar, deixa que na verdade, não sei por que cargas d'água, o plano de carreira não era claro e nunca foi. É conflitante, é um negócio feio. As corporações militares, a sua Marinha hoje tem um plano de carreira bem claro. Sim. Muito claro. E ela, inclusive, ela desenvolveu esse plano de carreira, se não me engano, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, se não me engano, não me recordo bem agora. Mas é um plano de carreira muito sustentável e que abraça o militar. Ele faz com que o fuzileiro naval, o garoto que faz o concurso, a seleção, o concurso para ingresso como fuzileiro naval, possa ingressar e, se ele se esforçar, seguir carreira. Sim. Pois bem, nessa época para trás, houve um problema grave, entendo, com os militares da aeronáutica. O cara ingressou como conscrito, foi promovido a soldado segunda classe, depois promovido a soldado primeira classe. E nessa condição ficaram até o 8º ano de serviço ativo pela Força Aérea Brasileira. No último dia do 8º ano, eles foram promovidos a cabo. Só que, no mesmo ensejo, pela mesma ocasião, eles foram, após promovidos a cabo, no mesmo boletim, licenciados e desligados da Força Aérea Brasileira. Vejam, Valmir, qualquer bebê militar de carreira sabe que promoveu o cara a cabo, ele fica obrigatoriamente 2 anos na instituição. Ou seja, se ele tinha 8 anos fechados de soldado, com mais 2 anos de cabo, perfaria... 10 anos fecharia a estabilidade. Perfaria 10 anos, não é isso? Isso. Após concluídos os 10 anos, o militar é estável, que inclusive é uma matéria discutível. O Estatuto prevê estabilidade decenal, inclusive para os oriundos de escola de sargento. Veja, a escola de sargento forma homens e mulheres especializadíssimos, competentíssimos, tecnólogos, se não quiser chamar de universitários, tecnólogos,
com a capacidade intelectual parecida com a qualquer formação de um oficial de uma academia. A diferença é que eles não pagam as disciplinas acadêmicas, sim, universitárias, filosofia, sociologia, disciplinas que formam fechamento de currículo para com que seja entregado um diploma de nível superior ao oficial. Então, esses homens e mulheres também têm que aguardar 10 anos pelos estatutos militares para ser considerados militares estáveis. Veja, eu pego o caso, inclusive tem um caso agora de um militar que vergonhosamente, quem teve que entregar a reforma dele foi a justiça. Eu digo vergonhosamente, senhores, porque é o seguinte: eu acho que roupa suja se lava em casa. Eu acho inconcebível, vergonhoso, para instituições que são prontas para a guerra, ter que esperar um cara de preto dizer faça essa porra porque senão vai preso. É feio, porra. É feio. Resolve isso. Aí fica esperando a união. Qual a importância da união? Eu entendo que a relevância da união é ser correta, ser lisa, ter lisura. Então, se você manda um cara... Olha como a coisa é séria. Mandou o cara embora. Estou dando um exemplo, problema de saúde de novo. Mandou o cara embora e aí entra dentro do mesmo assunto, que era um militar de carreira. Sim. O cara concursado da Escola de Aprendizes Marinheiros, isso é um exemplo real, concursado da Escola de Aprendizes Marinheiros, que Aprendizes Marinheiros, o civil não tem noção, eles acham que é temporário também, não é militar de carreira. Só que ele só estabiliza ao término dos 10 anos. Tem uma diferença. O militar de carreira ele só passa terminantemente até 8 anos. Hoje, porque antigamente ficava até 9,5. E eles não deixam mais passar disso porque antigamente tinha muita moça que engravidava na mesma época e acabava passando dos 10 anos e era estabilizada judicialmente. Sim. Entendeu? Ou às vezes a instituição reconhecia e dava a estabilidade dela. Para com que não acontecesse isso com militares notadamente temporários, então eles criaram os quadros temporários, limitando a 8 anos. Hoje, inclusive, teve algumas mudanças. Diz que agora o militar não estabiliza mais esse temporário. Mas tem uns prazos aí. Tá? Teve umas modificações, inclusive, nessa mesma lei, agora recente. Sim. Não é o número dela, toda vez me perco, 11 mil e... Não, 13 mil. 13 mil, pronto. Essa belezinha aí. Eu não gravo lei não, viu, galera? Peço pra gravar lei. 13.954. Um professor meu professor de Direito, que cheguei pra ele uma vez, professor, e aí, que eu preciso comprar vadimeco? Ele riu e disse, não, meu filho, coçando a mão assim, pensando, filósofo jurídico, professor da Sorbonne. Aí ele disse, não, meu filho, não compre não. Eu disse, por quê, professor? Porque a lei brasileira é perfumaria. É como o carro novo que você compra na concessionária. Deu a volta no quarteirão, não vale mais nada. Bom, não adianta comprar não. Vá lá na internet e veja qual é o número da lei que resolve. Resolve. Mas é verdade, a legislação brasileira é tão ridícula que tem lei para tudo. E que na verdade muitas vezes não vale de nada. Não funciona. São incapazes de funcionar. Para mostrar serviço talvez para a sociedade, para dizer que provou, que fez isso, que fez aquilo. Nessas leis conflituosas, nós temos as nossas, a legislação militar. Então, o temporário, nesse caso desse rapaz, precisou ir para a justiça, perito judicial, perito militar, o rapaz sem condições de pagar um médico para acompanhar ele, ficou dependendo, pendurado, esperando na fé com que o perito visse que ele tinha um problema sério, psiquiatria, e é um negócio complicado você reconhecer um problema psiquiátrico militar, mas não faltam, e prestem atenção, não faltam militares com problema psiquiátrico. Atenção pessoal aí da área de saúde, os assistentes sociais do meio militar, comecem a cobrar dos seus comandantes, atenção ao pessoal de saúde, porque tem muita gente adoecendo, inclusive por algo que hoje tem nome, no nosso tempo não tinha, que era o assédio moral. No nosso tempo não tinha nome. Eles dizem que é frescura, mas não é frescura não. Às vezes é frescura, às vezes é, mas tem muitos casos que não é frescura. Tem muitos casos que não é frescura. É o cara com raiva da família ou algum problema pessoal e desconta em alguém que tem menos poder que ele. E é uma falha legal isso. Eu entendo inclusive que o militar, o pau que bate Chico, bate em Francisco,
o militar que se sente lesado poderia representar contra os mais antigos. E quem recebe a representação tem a obrigação de apurar militarmente. Isso. Eu vejo o militarismo perene, não tem problema nenhum. Agora, é uma frescura. O camarada quer representar contra o mais antigo fica se sentindo doído porque ele... Porra, senhores, os senhores são militares, não são moças, com todo respeito, mas não é atividade para beber, não. É atividade cujo fim é a morte. Se o fim é a morte, se o fim é a morte, por que você tem medo de cadeia? O militar não é feito para ter medo de cadeia, não, filho. Pô, foda-se. Se houve punição, cumpra-se. Se não gostou, azar. Faça melhor para não acontecer. Se você é mais antigo, entube. Se você é mais moderno e tiver errado, entuba também, cara. É cumprir a missão reta. É como pensa o doutor Alan César, enquanto doutrinador. Mas a porra é muito fácil. Só pensa militarmente quando é de cima para baixo. A porra do militarismo é para toda direção, porra. Militarismo para mim é algo sério. Existe doutrina. Sim. Pensamento reto. Se não gostou, azar. Mas pensa militarmente, rapaz. É porque eu fico puto, cara, quando eu paro para pensar na coisa como ela é e como deveria ser. Sim. Porque o meu mundo... Aí eu volto a ficar passivo. Porque o meu mundo jurídico é a bipolaridade jurídica. É grande, né? É grande. O meu mundo jurídico, ele pensa no mundo do dever ser. Sim. O mundo do dever ser é o quê? A atividade militar tem que ser perfeita. Sem falhas. Teve doença? Teve. Provou? Provou. Foi feito o atestado sanitário de origem? Foi. Porra, tá doente? Entrega a reforma do rapaz. Não espera o juiz entregar não, porque é feio demais. E sinceramente, eu não vou mentir para vocês não. Sabe por que eu nunca eu não pressiono os nossos colegas? Eu digo colega que eu tenho muito respeito por eles, os comandantes, porque é muito sofrida a vida do comandante. O cara comanda algo que na verdade ele não comanda, que tem um comandante dele, que tem outro comandante, o cara lá em Brasília que comandou ele, que tem um presidente da República que manda em todo mundo. Como diz o cara, manda na porra toda. Né? Então esse cara ele tem uma sensação de comando só. E quem não conhece, quem não entende, acha que ele manda em tudo. Sim. E não é assim. O cara também sofre pressão. Então, por esse motivo, geralmente eu não aciono nenhum oficial superior, salvo se for reconhecido que o cara está realmente, de forma determinada, perseguindo alguém por questão pessoal, infantilidade moral, não sei. Que também existe. Né? Sim, existe. Mas é como eu disse, em casos assim, aí descobrem um Alan César que eles não conhecem. Uma máquina de buscar a justiça dentro do direito e de fazer com que aquela pessoa lesada seja devolvido o que lhe foi devido, a dignidade espartana. Sim. Não é dignidade de ser humano não, porque para mim o militar não tem direito à cidadania, não cabe isso. Mas a dignidade militar, ela não tem preço. E vou dizer mais, chegar na frente de um subordinado para tentar humilhar o mais antigo é crime. Lembre-se disso. Crime. Essa porra é crime. Não aceito. Certo. Isso é crime mesmo. Crime militar. Para mim não é nem matéria para discutir disciplina. Certo. Então, o temporário, voltando ao lado do temporário. A volta calma. Em paz, mais uma vez. Com o meu coração em paz, feliz. O militar temporário, ele entra dentro desse círculo, ele entra dentro desse ciclo como um defeito legal. Resolve o problema financeiro, é fato. Só que eu vou alertar os nossos amigos. O Brasil não é Estados Unidos. O militar, o cidadão americano, ele cresce apaixonado pela bandeira. Aqui no Brasil, não. Isso. Aqui no Brasil, o garoto vai para o serviço militar temporário, para um serviço temporário desse, às vezes por necessidade. Exatamente. Muitos não sabem nem o que significa amor à nação. Infelizmente. Que é coisa como está posta hoje. Não sabem o que significa amor ao país. Mas vamos lá. Os militares de carreira passaram por um problema. Esses militares que eu citei lá atrás passaram por um problema. Eles foram mandados embora, com 8 anos de serviço, faltando 2. Alguns juízes garantiram a alguns deles o direito. Vários voltaram, foram
seguiram carreira, reintegrados, eles foram reincluídos e reintegrados no mesmo ato. São coisas distintas, viu? Reincluir e reintegrar. Já tem essa também. Sim. Reincluídos e reintegrados no mesmo ato. E seguindo carreira, e muitos já estão na reserva. Outros não tiveram a mesma sorte, estão brigando administrativamente, brigando judicialmente. O judiciário não entende porra nenhuma de direito militar. Coitados, eles não têm culpa, pô. Não tem culpa. Ora, os militares às vezes não entendem o que eu explico. É sério. Pega muito militar, o cara não entende. A culpa não é dele, não. Pô. O cara não é feito para isso, para entender o direito militar. Eu penso militarmente. Ah, mas eu penso militarmente, Alan César. Pensa a porra que pensa. Você acha que pensa militarmente. Pensar militarmente, penso eu. E eu não aceito discussão em contrário. Ainda tem mais essa. Pode escrever a merda que quiser, dizer que não gostou, azar o seu. Eu não vou debater com quem não... Olha, é o seguinte, quer debater comigo, pega uma porrada de livro, vai estudar direito espartano, mas não é penal não, tá? Direito militar, o espírito da coisa, uns 20 anos. Não é de atividade, não é de ralação não, é de doutrina. Sabe por quê? Porque o mundo do dever ser é diferente do mundo do ser. No mundo do ser nós temos os vícios que eu, no mundo do dever ser, busco resolver. Simples assim. Então não vou discutir, não vou perder esse tempo. Pode, não, doutor, isso está errado. Lamento, eu estou certo. Então, o temporário que foi criado, uma figura que foi criada, ela só tem 8 anos. O de carreira não. Esses militares foram mandados embora com 8 anos, faltando 2, usurparam 2 anos deles. Esses caras têm que ser devolvidos para a condição. Faça acordo, não sei. Não importa. Foi feito um erro, porra. Tem que corrigir. A União, ela precisa agora fazer cálculo matemático para ver como é que vai fazer isso. Tem que fazer cálculo. Sim. Porra, é muita gente. E não é, porque acho que no país todo tem 200 e poucas pessoas que foram lesadas por isso aí. Mas são 200 e poucas famílias que se sentem traídas. E foram traídas. Foram lesadas. Se isso chegar ao presidente da República, escuta uma verdade, viu, meu presidente? Meu presidente, eu também votei em Vossa Excelência. Ele não gosta que chame de Excelência. Eu votei no meu presidente, que amo demais. Mas escuta essa verdade, viu? O nosso militar, ele passou, e você sabe disso, passou e passa por muitas dificuldades. O civil tinha que engolir. O Congresso precisava engolir. Não era simplesmente os nossos oficiais generais baixaram a cabeça para eles, como fizeram mais uma vez, agora não. Porque baixou a cabeça de novo. Tá errado essa porra. Por que na questão dessa lei 13.000, porradinha, eu sei lá, porra, eu não gravo não. Se nessa legislação antes disso, teve um oficial general discutindo o assunto, dizendo o militar realmente ele paga isso, paga aquilo, não precisa tirar. E por que aceitaram tirar, porra? Porque tiraram, não foi dado nada a ninguém. Teve uma vantagenzinha dos oficiais superiores, dos oficiais generais. Vantagem não. Não, porra, não é vantagem zona não. Porque o salário da tropa toda é para estar no mínimo triplicado. Exatamente, mas Não, eu estou mostrando a coisa como deveria ser. Sim. Não como ela é. Sim. Como ela é, tá errado, tá esdrúxulo. A base da tropa ficou no negativo. Exatamente. Como é que... vem cá, matemática é ciência exata, porra. Se você faz conta, eu faço conta, diz que foi feito um negócio para beneficiar a porra toda. E da noite pro dia, a galera toda amanhece com a margem negativa nos contra-cheques. Eu digo mais negativo porque esse povo tudo tá pendurado em banco. Isso aí a gente já está entrando lá das pensionistas. Voltando né? aos pensionistas. Isso. Mas vamos voltar, porque é tanta coisa, a cabeça fica... Então, o temporário, ele precisa ser revisto. Do jeito que está, não dá para ficar, não pode. Porque, inclusive, quando adoece, temporário, fica esperto, viu? Porque quando você adoece, se você adoecer, você está fudido. Porque a legislação não está lhe amparando. A legislação está lhe amparando com, digamos assim, com algumas dificuldades. Eu tenho casos de militares, tenho casos de militares, país afora, inclusive casos de militar com HIV, que foi mandado embora com HIV e a justiça não deu, tá? Entendeu?
Então, eu estou mostrando para você que quer ser militar, que é muito bom o salário quando você está precisando. Mas se você adoecer, você está sozinho. Não venham me dizer, ah não, a instituição abraça. Abraça não. Se abraçasse, eu não tinha pessoas precisando de mim. Exatamente. Alain, como o tempo já está quase restrito, né, vamos falar um pouco sobre o problema das pensionistas, que você tocou no assunto aqui, né, e arremeteu, né? A gente vai usar o próximo vídeo para tratar sobre os pensionistas. Valeu, galera. Beleza. Aloha.